Mais uma aula de projeto de vida, né? Agora nossa aula é sobre todos nós temos dias bons e dias ruins, né? A sinceridade, por ser um valor individual, depende da consciência de cada pessoa. Ou seja, ser sincero depende das próprias experiências vividas, percepção de mundo e características de personalidade que determinam as intenções de cada um. Ser sincero requer coragem e integridade, ter uma visão crítica a respeito de si mesmo. Requer um olhar profundo de cada um nas mais profundezas do próprio ser. Saber administrar sentimentos e certezas que muitas vezes nos machucam. Além dos conflitos internos gerados pela prática da sinceridade, ela também pode levar a despontar algumas pessoas do convívio social e com isso trazer conflitos e perdas difíceis de reparar. Então, nessa aula, a gente tem o objetivo de falar sobre isso, sobre a prática da sinceridade, né, a partir da reflexão das nossas próprias posturas. E aí vamos primeiro trabalhar o conceito de sinceridade, né? Então, ser sincero é ser íntegro, né? Saber posicionar-se diante daquilo em que se acredita e agir de acordo com o que se fala e pensa. Não ceder às pressões das pessoas por medo de se posicionar a favor da verdade. Segundo o dicionário Hawais da língua portuguesa, sincero, que se exprime sem artifício, sem intenção de enganar ou de disfarçar o seu pensamento ou sentimento. Segundo, né, significado, que é dito ou feito de modo franco, isento de dissimulação. Em quem se pode confiar, verdadeiro, leal, que demonstra afeto, cordial, né? Então, a gente tem que expressar, ver se as atitudes de ser claro e franco é o que realmente se quer dizer, expressa a realidade, né, ou mantém a sua palavra em diferentes situações da vida, ou apenas promete o que realmente se pode cumprir, né? Devolver o que se pede emprestado, não deturpar um fato, situação, opinião, que são todas as maneiras de ser sincero. E aí tem um texto falando sobre isso, né? Que é uma reportagem, né? A delicadeza necessária para falar sobre realidades fortes e duras. E aí é um espetáculo teatral dirigido por Nelson Baskerville e é baseado em relatos verdadeiros de crianças e adolescentes durante conflitos de guerra. Ao contrário de um mágico que traz a mentira, que faz a mentira parecer verdade, o espetáculo teatral As Estrelas Cadentes do Meu Céu são feitas de bombas do inimigo e tenta transformar a realidade em ficção. Baseada em relatos verdadeiros de crianças e adolescentes durante conflitos de guerras, a peça da Companhia Definitivo Provisório será encenada hoje às 20 horas no Sesc Sorocaba. Essa é uma reportagem do jornal. Com direção de Nelson Baskerville, a montagem do espetáculo foi construída a partir de trechos dos livros Diário de Anne Frank e Vozes Roubadas, Diários de Guerra, de Zlata Filopiv e Melanie Challenger. Há ainda referência à guerra particular do tráfico de drogas no Brasil, baseada no depoimento de um menino paulistano, extraído do documentário Jardim Ângela, de Evaldo Morcarzel. Seguindo, né, a frase de Tennessee Williams, dramaturgo norte-americano, optamos por fazer a verdade parecer mentira, pontua Paula Arruda, atriz e produtora do espetáculo. Paula explica que as experiências de conflito relatadas sob o olhar de crianças e adolescentes são tão fortes e impressionantes que coube a todos os integrantes de crianças e adolescentes, que coube a todos os integrantes da companhia buscar maneiras de criar camadas de ilusão sobre a verdade. Durante todo o espetáculo temos uma névoa de fumaça e há também maquiagem mais lúdica para dar uma certa distanciada da realidade. Se a peça fosse muito realista, ficaria muito difícil de suportar. Completa lembrando que alguns dos autores dos testemunhos não tiveram chance de chegar à vida adulta, né? O caso da Anne Frank. Há uma delicadeza para falar sobre coisas duras, porque não poderia ser de outro jeito. A guerra já é dura o suficiente para ter que reviver e não refletir. Detalhe abaixo. E aí vamos à nossa interpretação disso. Assim como o espetáculo teatral dirigido por Nelson Baskerville, na vida também devemos ter delicadeza para falar sobre coisas duras. Nas muitas relações que estabelecemos com as pessoas, é necessário saber dominar a sinceridade. A respeito disso,
pense em algumas situações da sua vida nas quais as frases abaixo se encaixariam, né? Fazer a verdade parecer mentira ou a mentira parecer verdade. Criar camadas de ilusões sobre a verdade, né? Pense sobre isso, se encaixaria. Quando que você fez isso? Fazer uma verdade parecer uma mentira ou uma mentira parecer verdade? Em que situação você precisou fazer isso ou você fez isso, né? E criar camadas de ilusão, porque muitas vezes a verdade dói, né? Dizer a verdade a uma pessoa não quer dizer que você tem que ser duro e rude com ela, né? Ser sincero não é sinal de ser rude. De repente você acha que dourar mais a pílula, né? Transformar, botar uma camada de ilusão sobre essa verdade vai fazer a outra pessoa sofrer menos, né? E aí, baseado nessa reflexão que você vai fazer em relação a isso, eu queria que vocês pensassem, refletissem e fizessem um conceito. O que é a sinceridade para você? Né? O que você pensa sobre sinceridade? Existem alguns livros, né? Até um conselho de leitura, que vocês lerem esses livros, Vozes Roubadas, Diário de Guerra e o Diário de Anne Frank, né? Então, a verdade dói e nem todo mundo sabe lidar com ela. A gente diz frequentemente com toda a convicção do mundo: eu prefiro a verdade dura a uma doce ilusão. Mas será que é assim que a gente age em todas as ocasiões da vida? Né? Será que é assim que eu penso? Será que é isso que eu quero? Então, a sinceridade muitas vezes constrói confianças e amizades verdadeiras, né? Quando a pessoa sabe que você é sincero, que você é honesto com o que você diz, ela se aproxima de você. É possível ser sincero sem ser arrogante, é o que eu falei. Você não precisa ser rude nem grosseiro para falar uma verdade para alguém, né? Você pode apenas manter a sua opinião sincera de uma forma mais delicada, né? mais educada. A gente não precisa dizer também tudo que a gente sente. Muitas vezes você não gosta daquela pessoa, mas você não tem nem razão de dizer porque não gosta. Você não precisa jogar na cara dela: não gosto de você porque eu não vou com sua cara. Isso é grosseiro, né? Você não precisa ser... Você pode omitir essa parte porque vai machucar a outra pessoa, né? Então tem que pensar. Por exemplo, se você tivesse, né, encontrasse no dilema de ter que dizer a verdade para a pessoa, você diria para alguém que ele é filho de pais diferentes, que os pais que criaram não são os pais dela? Você diria isso se você soubesse a verdade? Você diria que o namorado de uma pessoa que você conhece trai ela com outra? Você diria, se seria sincero a esse ponto? Você diria para alguém que uma das pessoas que ela mais ama e admira conseguir, que dá tudo que ela quer até hoje, não foi fruto de um trabalho honesto? Você teria essa coragem de dizer? Então reflitam sobre até que ponto eu vou ser sincero de uma forma limpa, sem agredir, ou até que ponto eu posso omitir a verdade quando ela não é essencial para aquele momento, né? Então, o que é sinceridade? Pensem sobre isso.